Boa noite, Nação Santista. Eu sou Giovanni Martinelli, começando mais uma edição aqui do nosso boletim do Diário do Peixe, com as últimas informações do nosso glorioso alvinegro praiano, que ontem, mais uma vez, decepcionou. Tem sido uma constante nessa temporada, o Santos decepcionando os torcedores. Perdeu em casa para o Internacional, tomou o gol do Leandro Damião, mas vamos falar um pouquinho, tentar ver o que aconteceu pós-jogo, falar um pouquinho do jogo e projetar um pouquinho aí o futuro do Santos no Campeonato Brasileiro. Olha, que vou ser sincero com vocês, não me parece um futuro muito animador. Mas vamos comentar um pouquinho agora nos próximos 30 minutos tudo o que aconteceu no jogo de ontem e o que a gente pode esperar desse jogo contra o Fluminense na quarta-feira. E depois tem uma longa pausa aí na Copa e eu acho que muita coisa pode e deve mudar. Estou começando aqui dando uma boa noite para o Márcio Roberto Ferreira, que está sempre entrando aqui na live com a gente, o Eto Lima também está sempre aqui na live com a gente. O Márcio Roberto diz que foi feio, será que isso vai mudar? Tem que mudar, se não mudar, é Série B. O Edson Brandão Santos está dizendo boa noite aqui para a gente. Ricardo Melo Tavares, boa noite. Notícias sobre reforços. Vamos começar a primeira. Jailson, né? Ontem o presidente do Grêmio disse que tirou Jailson até do jogo porque o Santos fez uma proposta boa, está em negociação. O Jailson é um primeiro volante com um pouco mais dinâmica do que o Alisson. Foi bem na Libertadores o ano passado, não foi tão bem esse ano, tanto que está na reserva do time. Mas é um jogador novo ainda, teve proposta da Europa, e o Santos está atrás desse jogador. Agora, eu não acho que é a prioridade, acho que o Santos não precisa correr atrás de um volante agora. O Santos tem outras prioridades, como ficou claro no jogo de ontem, né? E nessas outras prioridades a gente ainda não tem nenhuma notícia muito efetiva, né? Dando uma boa noite para o Giovanni Figueiredo Lopes, que está desanimado com o Santos. Eu também fiquei hoje, Giovanni. Desde ontem, fiquei bastante desanimado. O Jefferson Carnaúba, Jair Ventura não vai cair, por enquanto não. Gabi Wallace Santos, Joinville eternamente. Claudemir Oliveira, boa noite. Lucas Veríssimo foi vendido. O Santos encaminhou a venda do Lucas Veríssimo. Tem uma reunião do comitê de gestão agora, hoje ainda, para definir algumas situações, para vocês terem uma ideia da situação do Santos. Nesse momento está acontecendo o lançamento do livro do Marcelo Teixeira, a biografia dele, em que ele conta algumas situações que aconteceram na conquista do Brasileiro de 2002, e o nosso repórter, o Éder Traschini, ele está lá para acompanhar esse evento, né? E o Rolo passou pela imprensa lá e falou assim, olha, vai ter reunião do comitê de gestão com o Pérez ou sem o Pérez. Então, quer dizer, tá uma zona. Bem como diz o Márcio Roberto Ferreira, a diretoria é bagunçada. A diretoria é bagunçada e o reflexo vai para dentro do campo. Esse é um problema, né? O Fabiano Aragá, que está dando boa noite. O Márcio Roberto concorda comigo, que eu falei, que não é prioridade esse jogador. O Fabiano Aragá que já vai cair, não vai, o Fabiano. Valdir Alves, boa noite. O Marcos Marinho, esse Jailson pode jogar Copa do Brasil, Libertadores? Libertadores eu tenho certeza que não, ele fez até um gol de pênalti na Libertadores esse ano, Marcos. Boa noite para o Rogério Santos. O Robson Martins, boa noite. De Niterói, está lá o Robson participando da live aqui. O Aniele Policarpo, o Thiago Félix, boa noite, direto de Poços de Caldas. Augusto Porto Santos, boa noite. A Joana Argoso de Sumaré, que está sempre aqui com a gente. Arthur Souza, o Nicolas Bernardo não era uma boa promessa na base, o que houve. Eu acho, pelo que eu ouço, Arthur, que assim, foi muito precipitado os elogios ao Nicolas. Ele fez um gol até no sábado, só que o Santos perdeu, o time sub-20 do Santos perdeu de 5-3 do Esporte Clube São Bernardo, que não é o São Bernardo que disputou até recentemente a primeira divisão, é o segundo time da cidade, era a lanterna do grupo, e o Santos perdeu de 5-3 no Paulista Sub-20. Então, o Augusto Porto Santos manda um abraço para o pessoal de Osasco, o Denner Reis de Isolá, o Peixe do Independente está aqui também na live, o Ellerson Travaim,
O Santos pede, eles inventam uma reunião, tá cada dia pior. Olha, só assim, é o seguinte, tem não é um negócio oficial, mas é oficioso, que toda segunda-feira o comitê de gestão se reúne, né? Então, por isso que o Rolo falou lá hoje que vai ter reunião com ou sem o Pérez. Rafael, a torcida podia pedir a saída desse presidente, isso sim. Felipe Rafael até está circulando aí na internet, alguns grupos de WhatsApp, Twitter, não sei se você chegou a ver. Ontem teve um pequeno protesto no estádio, logo depois do jogo, os torcedores virando para o camarote e fazendo alguns coros contra o Pérez, mas não muito mais do que isso. Anselmo das Neves, boa noite. O Nelson Perim Guareste, de Guarulhos. O Arthur Souza do Únicos Bernardo, a gente falou. José Fernandes, boa noite. O Marcão Joaquim, tá difícil essa diretoria. O Jefferson Rô de Pernambuco, um abraço para todo mundo aí em Pernambuco, acompanhando o Diário do Peixe. O Robson Martins, que maturidade do Veríssimo ontem. Pois é, o Robson, eu acho que assim, ele foi imaturo, realmente, não tinha necessidade alguma de fazer aquilo lá. Provavelmente, essa imaturidade tem uma ligação com a presença do representante do Lyon no jogo. Provavelmente ele estava preocupado em deixar uma boa impressão para o representante do Lyon que estava acompanhando o jogo. Só que agora também eu fui ver a súmula, o relatório do árbitro. Assim, ele xingou o árbitro, mas assim, é um xingamento que qualquer um de nós aqui, na pelada do futebol, a gente faz, não foi nada muito ofensivo, então, assim, eu achei até que foi um pouco exagerado ali a expulsão dele. Não deveria ter tomado atitude, é claro, mas um cartão amarelo estava de bom tamanho pelo que o árbitro colocou no relatório ali. Um boa noite para o Rubinho Dutra, Ricardo Santos, Fabiano Ferreira, o Jefferson Juan, Marcelo Machello. A torcida organizada vão cobrar essa diretoria, vamos cada dia passar vergonha. Então, Marcelo, eu vou usar a sua pergunta para a gente fazer um comentário aqui, que é uma coisa que eu sempre falo nas lives desde o início do ano. O Santos não tem executivo de futebol, não tem ninguém que cobre o técnico, cobre os jogadores. Esses jogadores, eles precisam ser cobrados, eles recebem bem, recebem em dia, tem status de primadona, eles precisam de cobrança. A torcida foi lá no CT, fez a cobrança, depois da cobrança da torcida, o Santos ganhou bem do Vitória e fez uma boa partida contra o Corinthians. Aí achou que eu acho que assim, já achou que estava tranquilo, né? E ontem foi muito mal novamente, né? Então, assim, parece que jogador só funciona se apanhar. E assim, eu vou fazer um paralelo com o Palmeiras, que aconteceu a mesma coisa com o Palmeiras. O Palmeiras pressionado, os jogadores pressionados, o Roger pressionado, ganhou do São Paulo, foi lá em Porto Alegre e ganhou do Grêmio. Aí achou que estava tudo lindo, maravilhoso, ontem empatou com o Ceará. Então, assim, parece que fica claro duas coisas, assim, que com a pressão os jogadores funcionam, e quando o treinador está meio pressionado, está para ganhar, eles falam, vamos jogar para o treinador. E daí eles jogam, fazem o máximo e acabam conseguindo os resultados. Depois que o treinador não está muito pressionado, parece que diminui um pouco a vontade, né? Isso aconteceu com o Santos e aconteceu com o Palmeiras, nesses últimos 2 jogos. O Gilberto Davatz, a coisa está preta, está complicado. O Cícero Santos, sou de Dumont, São Paulo, você não acha que o Ventura tem que sair? Acho, eu já disse isso aqui. Porque, assim, a atuação, quando os jogadores quiseram jogar para o treinador contra o Corinthians e contra o Vitória. Eu acho que nesses 2 jogos, ficou claro que o time do Santos não é tão ruim como algumas pessoas achavam. O time do Santos tem qualidade, porque se pode fazer as atuações que ele fez, sinal de que tem qualidade. Se o Santos não joga assim sempre, é culpa do treinador. Na minha visão, é claro isso. Um Paulo Henrique de Oliveira, salve, São Paulo, Guarulhos. Luiz Ronaldo Deotti, já que não vai sair o Pérez, o Jair que vai ao Pérez, não tem um base para o presidente. Então, eu acho que nem o Pérez não vai sair, assim, depois dos ameaços ali, os conselheiros ficaram mais calmos, né? Eu acho que a esperança é o Jair sair, né? Eu acho que é mais fácil o Jair sair hoje. O Muca Gomes, o Santos está precisando de meio campo, Muca, mas mais ofensivo, né? Acho que o Jailson não é exatamente o que o Santos está precisando.
O Aniele Policarpo, Thiago Félix, Sotildo Moraes da base, se Deus quiser, ele está voltando com tudo. Tomara. Cícero Santos, Jair Ventura tem que sair, também acho, já disse aqui. O Evandro Batista dos Santos, boa noite. Está tendo uma reunião agora no Santos? O comitê de gestão se reúne às segundas-feiras e o Rolo passou no evento do lançamento do Marcelo Teixeira e falou que a reunião vai ter com ou sem o presidente. Tá boa a situação ali. Valdir Alves, o Santos triste, alguns momentos bons e só mais perder muito mais jogos, precisamos dos meias. O Marcos Marino Silveira, Robinho ajudaria muito o time. Eu defendi muito a contratação do Robinho em janeiro, como eu volto a bater numa tecla que quem acompanha a live aqui sabe que eu falo sempre que o maior erro dessa gestão foi deixar o Ricardo Oliveira sair. Ricardo Oliveira jogando muito bem, ontem fez um golaço de falta, e assim, a arrancada que ele deu em um dos gols do Roger Guedes, assim, o Gabigol não dá. Então, assim, não tem assim de que tá velho. A arrancada que o Ricardo Oliveira deu e saiu o gol do Atlético ontem, quem viu, quem não viu pode acompanhar aí, é uma arrancada que o Gabigol hoje não consegue dar, com 17 anos mais novo que ele. Então, assim, esse foi o grande erro para mim, deixar o Ricardo Oliveira sair do time. Márcio Roberto, na verdade, assim, o Márcio, toda segunda-feira tem uma reunião do CG para decidir assuntos. Deve ser para avaliar a proposta do Lucas Veríssimo, confirmar o acordo do Santos, esse tipo de coisa, né? Então, talvez falar sobre o Jailson. Toda segunda-feira tem uma reunião e hoje estaria tendo novamente, né? O Joelson Casimiro, eu acho que quando a Copa voltar, o Santos tem que voltar com um técnico novo. Estou contigo. Márcio Roberto, terei que contratar agora, entrosar para a pausa na Copa. Eu também estou contigo. José Fernandes, de Brejo Alegre, boa noite para você. Santo Antônio, no Guarujá, o Muca Gomes está lá mandando um abraço. Mário César Nogueira, fora Jair. O Edson Avelino já deu para o Jair, fora Jair. Jefferson Juan, também acho. O Lecão, Leque, abraço. Lecão de Pindamonhangaba. Achei as mexidas do Jair equivocadas. Vamos falar sobre isso. Ontem, assim, o Jair normalmente ele demora para mexer. Ontem ele não demorou, ele colocou o Bruno Henrique no intervalo. Mas ele errou ao colocar o Gustavo no lugar do Gabigol. O Gabigol tinha acabado de fazer o gol, estava tentando recuperar a moral, ele podia ficar em campo e saiu o Sacha, porque o Sacha ontem não fez nada, mais uma vez, mais de 2 meses sem fazer gol. Ontem o Sacha, ninguém viu em campo, viu quando ele machucou o tornozelo. A gente já trouxe uma notícia agora no Diário do Peixe, ele está fora do jogo do Fluminense, vai ficar pelo menos 3 semanas em tratamento por causa de um entorse no tornozelo direito, que é o mesmo tornozelo que ele já operou 4 vezes. Então, assim, esse foi um erro do Jair ontem, na minha visão. E na minha visão, assim, toda derrota do Santos, e certamente o Santos vai perder até o final do campeonato, vocês aqui na live, em todos os lugares, o torcedor vai pedir a saída do Jair. Então, assim, não tem mais clima, já ficou claro que uma hora ou outra ele vai sair. Aproveita a pausa e manda embora agora, não tem sentido para ficar esperando, não vai dar mais do que já deu, isso já está claro para mim. Então, assim, vai ficar esperando para quê? Manda embora já. Joaquim Vilela, falta comando geral no Santos. Nós não temos presidente e técnico muito ruim. Eu estou com você, Joaquim, falo isso aqui direto. O Santos não tem comando, não tem presidente atuante, o presidente briga com o vice, não tem executivo de futebol, e tem 2 caras lá, William e Sérgio Dimas, para fazer o que os jogadores querem. Então, assim, realmente esse é um problema muito grave do Santos hoje, talvez até mais grave do que o treinador, entendeu? Então, assim, esse uma... Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer um comentário que eu fiz em outro fórum hoje, é o seguinte, pra você ter uma ideia de como o Santos está perdido, quem está tocando o futebol do Santos hoje é o presidente José Carlos Pérez. O presidente, ele deu diversas entrevistas, ele quer ir para o México, já tem até 2 amistosos confirmados, a gente deu no diário, porque ele disse que há muito tempo tinha jogador do Brasil que ia muito lá para o México recebia muitos jogadores do Brasil, e ele queria abrir novamente esse mercado. Alguém precisa, não sei quem é o conselheiro do presidente, mas alguém precisa falar para o presidente que antigamente o jogador brasileiro ia para o México porque era muito difícil ir para a Europa, tinha limite de estrangeiros.
Então, era mais fácil ir para o México. O México é uma opção viável. Hoje, não tem, hoje os limites com a comunidade europeia mudaram muito na Europa. O jogador brasileiro prefere ir para a Polônia, para o Chipre, para qualquer lugar desse, do que ir para o México, porque lá eles jogam Champions League e algum clube maior pode vê-los, entendeu? Então, assim, não é porque o Santos vai lá que vai abrir mercado e vai começar jogador brasileiro para o México. Não vai, jogador brasileiro quer ir para a Europa. Alguém precisa falar isso para o Pérez, é coisa básica que ele não conseguiu perceber ainda. E é esse cara que toma conta do futebol do Santos, para vocês terem ideia de como a gente está. Então, assim, muito complicada a situação, muito complicada mesmo. Desculpa, até exaltei um pouco, porque assim, é coisa básica, né? O Pedrão Vitali de Salto está acompanhando aqui a live, o Vander Marcos, o Vaza Jair, leva o presidente junto, deve ser isso que o Vander estava querendo dizer. Thiago Aguiar, estão falando do Casim, isso procede? Olha, eu acho que não procede, a informação que a gente tem é que não procede, mas do jeito que as coisas são conduzidas no Santos, e parece que ninguém tem um pouquinho de cuidado com o vexame que o clube passa algumas vezes, não é difícil, não, aparecer um casinho ali no Santos. Gilberto Prado de Jaú, o que será que está acontecendo que não mandem técnico embora? Não sei, eu acho que tem medo. Fábio Mazdelli, Giovanni, o que você acha do desempenho do Dodô? O Fábio é meu amigo. O Fábio, você está querendo polêmica, né? O Fábio é meu amigo. E assim, eu venho batendo em uma tecla no desempenho do Dodô há muito tempo, que é o seguinte: o Dodô, a gente já está chegando em junho, né? Metade de junho, quase metade do Campeonato Brasileiro já. O Dodô foi muito elogiado quando ele chegou ao Santos, de forma desproporcional ao desempenho dele. Ele dá uns dribles bonitos, ele tem estilo para tocar bola. O Dodô não tem uma assistência na temporada. Não tem uma assistência. Ontem eu prestei atenção, ele chega na linha de fundo, ele não dá um cruzamento decente. Assim, ontem teve um cruzamento que foi no pé do zagueiro, um cruzamento que foi na mão do goleiro. Na última bola, se vocês lembrarem, até o Vanderlei foi para a área, ele jogou a falta do meio campo na mão do goleiro, totalmente longe de qualquer jogador do Santos. Então, assim, o Dodô tem qualidade? Ele tem qualidade técnica, isso eu acho que é indiscutível. Só que, assim, até agora, a qualidade técnica dele não ajudou em nada para o time, ajudou para ele, para aparecer, para fazer umas gracinhas, para o torcedor gostar, porque ele posta coisa engraçadinha na internet. Mas para o Santos, ele zero gol, zero assistência. Isso que eu acho que eu fico meio pé da vida quando alguém é super valorizado por algo que não fez. Assim, o Dodô não fez nada no Santos. O Dodô não tem um gol, não tem uma assistência, não tem nada. Só que todo mundo, ele faz umas gracinhas na internet, paga é inteligente. Ele é inteligente, sim, mas isso tem que ser refletido para o time, não para ele. E para o time ele não fez nada até agora. E para piorar, nas últimas rodadas ele tem sido pior até do que foi na parte defensiva. Danilo Santos, um salve para você. Clóvis Ramos, de Taubaté, alguma contratação em vista? Uma contratação que está circulando aí, que se o Santos conseguir fazer, seria uma boa contratação, é do Carlos Sanches, que está lá no México, foi do River Plate, campeão da Libertadores, jogador da seleção do Uruguai. Esse seria um grande jogador, uma grande contratação. Mas, assim, eu conhecendo a diretoria, eu duvido muito que o Santos consiga fazer essa contratação. Nilton Mengual, tem explicação que passou na cabeça do Lucas Veríssimo, nunca vi uma expulsão igual. É o que eu falei aqui, ele sabia que o cara do Lyon estava lá na Vila acompanhando o jogo, eu acho que isso afetou um pouco o senso dele. Alexandre Vieira, tem 4 peças que está fundando o peixe: Gabi, Jean, Lucas e Sacha. Eu não acho que o Gabigol estava mal ontem no jogo, tá? Eu acho até que na hora ele deu um passe espetacular para o Sacha no final do gol, no final do primeiro tempo, que o Sacha perdeu o gol. Então, assim, não acho que ele estava muito mal. E quando ele faz o gol para ganhar uma moral, o Jair tirou ele do jogo. Como diz o Paulo César, o Jair é juvenil. É isso, é juvenil. Tem que ter sensibilidade ali. O cara fez o gol, tá com moral, deixa o cara. O Sacha não estava fazendo nada. O Michel Silva, volta Dorival Júnior, sou contra. Toda vez que alguém falar do Dorival Júnior, vou lembrar vocês
que por causa desse cidadão, o Santos fez um contrato de 3 anos com o Leandro Donizete, pagando R$350 mil para ele. Então, assim, toda vez que falarem do Dorival Júnior, esse é o meu argumento para a gente desistir desse cara. Dolores Ferreira, tem alguma perspectiva de reforços de nível? Se contratasse esse Carlos Sanches, seria um grande reforço, mas eu não acredito muito. Anderson Bernardo, o time ruim, Jefferson Rua, ele não sabe lidar com um time grande como o Santos, o Bruno Boss, Jair tá ótimo, só que não, né, Bruno? O Birajara Saldanha, fora Jair, volta Robinho, Muca Gomes, a diretoria atual é parecida com a passada. Eu tô começando a achar que a diretoria passada entendia mais de futebol que essa. Tinha alguns outros problemas fora de campo, que talvez essa não tenha, tá parecendo pouca coisa ainda dessa, mas eu acho que de futebol entendia mais. Dolores Ferreira, você está certíssimo, manda embora já, obrigado, Dolores. O Vicente Pietro, vaza, Perneta Jair, o Jean Carlos, o time do Santos não tem um padrão de jogo, é o que eu acho. Gilberto Prado, será que os jogadores não querem derrubar o Jair? Não sei não. Então, Gilberto, é o que eu falei, o Jair estava ameaçado, aí nos jogos contra o Vitória e contra o Corinthians jogaram pelo treinador e foram bem. Agora, assim, é só quando ele está ameaçado que precisa, eles se esforçam um pouquinho mais. O Jefferson Juan diz que ele só sabe lidar com time pequeno. Um abraço para o Anderson Bernardo de Limeira. O Messias está dando risada. Será porque eu fiquei nervoso, Messias? Milton de Doni, quando ele vai sair, quando não tem mais jeito, fora Pérez. Um abraço para o Alexandre Balgarter. Um abraço para você, Alexandre. O Alexandre jogava muito, jogou com o Argel. Lembro disso. O Argel, o Dragão da Vila. O Rodrigo Cesário. Hoje o Santos está em crise brava. Esse presidente não tem noção. Tiago Aguiar de Paula, por favor, falem notícias boas do Santos, só tragédia. Pedem para a gente encher a Vila e fazem papelão. Falando em Vila, aproveitando, o Santos confirmou, a CBF confirmou, o clássico contra o Palmeiras, primeiro jogo na volta da Copa, vai ser no Pacaembu, em São Paulo. Marcelo Brandão, estamos na área de Inajá, Paraná, o Birajá Saldanha, Mossoró, volta Robinho. Vamos começar a subir essa hashtag aí, volta Robinho. A única coisa do México mesmo era o Lucas, o Vander Marcos, Casinão, eu também acho. Milton de Dones, nossa, está muito rápido, muita gente participando aqui. Anderson Falcão, levei minha filha na Vila ontem, que tristeza. Pois é, Anderson, a gente recebeu em outros jogos mensagens de torcedor que levou o filho para a Vila ou para o Pacaembu, primeiro jogo, e o Santos decepcionou. Assim fica difícil conseguir convencer os filhos a torcer para o Peixe, né? O Evandro Batista, fora Jair, o Evandro... desculpa. O Robson Martins, o Internacional também jogou bem, marcou muitas jogadas do Santos. Então, jogou bem, mas assim, o Santos poderia jogar mais. Esse que é o ponto. O Santos não jogou. O André Luiz, que é o Volta Luxa. O Adenilson, presidente omisso. O Valdir Alves, o Diário não tem acesso com a diretora para comentar a sugestão. Não é o nosso papel, tá? Esqueci o nome de quem passou aqui. Vou tentar achar aqui. O Alexandre, o que achou do Inter? Eu achei que o Inter ontem, na proposta de jogo do Inter, ele foi muito bem sucedido, né? Tem jogadores de qualidade ali, tem a defesa, o Cuesta acertou ali na defesa, né? E está reagindo com um treinador que também não era desconhecido até para o grande público, e está reagindo no campeonato, né? Gabi Wallace, muita plástica, pouca eficiência, fora Jair. Valdir Alves, Dodô não mostrou nada, e não temos outro no banco. Esse é o grande problema, não tem outro. A Dolores, o Carlos Sanches é segundo volante. Dolores, se você pegar alguns vídeos aí da época do River Plate, no River Plate ele foi muito bem mesmo. O Rodrigo disse que concorda, o Gabriel estava jogando bem, o Ronaldo quer o Robinho, o Cleiton Pereira, Thiago Aguiar diz não para o Dorival, Edivaldo não deu chance para o Emerson por causa desse jogador da Europa. Nossa, hoje tá bombando a live aqui, isso é muito legal. E o Jailson do Grêmio, a gente falou aqui, o Jair não tem culpa nenhuma com esse time, nenhum técnico será fazer esse time jogar. Adilson, ele fez jogar contra o Vitória e contra o Corinthians. Agora, sim, não pode jogar só quando o treinador está pressionado, quando tem uma pressãozinha. Tem que jogar assim sempre. Então, assim, para mim, os jogos contra Corinthians
e Vitória mostraram que o Santos tem qualidade. Se não joga isso, é porque o treinador não consegue extrair isso do time. Thaís Nayá, já tô de saco cheio dessa torcida do Santos todo dia falando do Luxemburgo. Eu também não gosto muito do Luxemburgo, não, Thaís. O Anderson Falcão, até minha filha de 12 anos me perguntou quando ele tirou o Gabigol. Pois tem umas coisas que não dá para entender. Falta sensibilidade, né? No mínimo, sensibilidade ontem. Alexandre Araújo, ainda bem que o Sacha se machucou só assim para o Bruno Henrique jogar. Olha, pelo que o Jair falou ontem, é capaz o Bruno Henrique não começar o jogo e o Santos começar o jogo com um copete na quarta-feira, viu? Então, assim, se preparem, porque pode ter essa ainda. Luiz Roberto Garófalo, culpado de tudo é alguém ali que eu não sei, que essa diretoria também acho, que tem grande parte de culpa. O Amarildo Ferreira está aqui, Carol de Paula, Jason Oliveira, a zaga também não está jogando bem. O Thiago Aguiar de Paula, a torcida tem que ir mais no CT, só assim para jogar bola. Infelizmente, essa foi a mensagem que o Santos passou, né? Só vai na base da pancada, né? Luiz Paulo Almeida Ferraz, Abel Braga seria um ótimo nome, concordo com você. Milton Mengual, esse é o pior momento da história, sem time, sem torcida, sem diretoria. Se não é o pior, está entre os piores. O Juan Lopes diz que o Pastor está jogando demais. O Almir Esquilate, abraço aí, Almir de Itaquera, aqui todos santistas. Dolores, gostei do seu programa, seus comentários são muito bons, obrigado, Dolores. O Paulo César de Campos do Jordão, boa noite. Na minha opinião, o Santos não tem um time ruim, porém está muito mal dirigido. É o que a gente falou aqui. Alguns jogos mostraram que o Santos não é esse time todo ruim que todo mundo fala, que tem qualidade. Agora, cabe ao treinador explorar essa qualidade, fazer ela aparecer em mais jogos, né? Luiz Paulo Ferraz, fora Pérez, Alexandre Godoy, fora Jair, João Paulo, Pedro Mariano, volta a Ganso, Wilson Genaro, goleador, Casim não, pelo amor de Deus, traz o Rodrigão, tá quase isso, Wilson. O que você acha que a mídia que nunca fala bem do Santos e não mostra jogador de cotovelo? Eu acho que assim, também não, o Santos não colabora muito, não colabora muito como? Por exemplo, o Santos está fechando a maioria dos treinos e quase todos os dias não tem entrevistas no CT Rei Pelé. Nosso repórter vai para lá e não tem entrevista. Hoje, por exemplo, ninguém deu entrevista. Então, assim, o Santos quer espaço na mídia, o Santos tem que facilitar o espaço para a mídia. Todos os times têm entrevistas pelo menos uma vez por dia. O Santos não tem entrevistas todos os dias. Então, isso já é um problema. O Vander Marcos, minha filha pede para ir para o jogo, mas tenho medo de passar vergonha. Eu tô assim também, o Vander. Antônio Rodrigues, quem pode substituir Jair? Ele não só por causa da multa que foi paga pelo Santos. Eu acho que opções o Santos tem algumas aí. Esse argumento de que não vou trocar porque não tem no mercado não existe. O Santos teria profissionais ali bem pagos para descobrir um profissional que pudesse melhorar a situação do time. O Alexandre Godoy volta a Leão, Márcio Rogério, o Santos só tem ataque e zaga precisa de meias, o Paulo Lima volta Robinho, Milton Carvalho já é muito fraco para o Santos, deveria tirar o Sacha, tira o Gabigol, foi o que eu disse aqui. Everton de Souza não está muito feliz com o Pérez. O Marinho Roslindo, Marcelo Teixeira, o Câncer entrou no conselho para conturbar o ambiente e o vice-rolo é fanfarrão. Se fosse modesto, estaria melhor. Então, esse ambiente político não colabora muito com o Santos também. O Anderson Braga, Santos, o primeiro tempo muito melhor que o Inter, que pegou para o Santos foi mesmo a expulsão do Veríssimo. Anderson, não concordo com isso. O Santos teve um chute no primeiro tempo, que foi o chute do Sacha no passe do Gabigol. O Inter perdeu um gol com o Leandro Damião de cabeça, um lance que o Renato bobeou e o Leandro Damião quase fez gol. Teve 2 chutes do Sacha da entrada da área. Teve uma jogada do Potker pela direita que ele cruzou, o Leandro Damião escorou e o Patrick quase fez gol. Então, assim, não foi esse discurso do Jair de que o Santos perdeu depois do Lucas Veríssimo, para mim não cola, tá? Nandinho Paixão tá aqui também, o Leandro Pamplona, de Poços de Caldas, o Alberto Gonçalves, Jairson vem mesmo, a gente falou aqui um pouquinho. Michel Silva, se o Santos tivesse me dado um chá, eu resolveria o meio campo. Manda o DVD aí pro Santos, ô Michel. Anderson Braga, tá na hora do Giamota sair do time. Tá na hora, Anderson? Eu acho que essa hora dele já sair do time já passou há alguns meses. André Luiz, o problema não é meia, é padrão de jogo. Eu estou contigo, André Luiz. Dolores, que é o Giamota Stadini fora. John Silva fora, Giamota fora de Stadini.
o Aragaki, que é o Leão, Alexandre Godoy fora Giamota, Valdir Amaral só ganha de lanterna, foi isso que aconteceu. Ganhou do lanterna e empatou com o Corinthians, que está num péssimo momento, né? Talvez o pior momento na temporada. Evandro Batista dos Santos está aqui, David Bonfim, treinador horrível, João Pedro Mariano Mendes, fala alguma coisa do Ganso, o Ganso não tem nada por enquanto, vai ter que esperar um pouquinho mais. O Doris Santista e o Roberto bem melhor que o Gabi sem gol, o Roberto está machucado, ele teve um problema no ombro, ele nem está sendo relacionado para os jogos. Thiago Aguiar está achando que está treinando no Botafogo, Barcos vem, não, Rodrigo dos Santos, é verdade que o Atlético Nacional quer o Copete? A gente não tem essa informação, mas se quiser, o Diário pode até embrulhar para presente. Se vocês quiserem, a gente faz uma vaquinha, paga até passagem. Você não paga, não, Rodrigo? Cleiton Pereira, Palmeiras queria trocar o Zeca com o Roger Guedes, o Santos não quis. Mandaram o Ricardo Oliveira embora. O Ricardo Oliveira eu já falei aqui. Palmeiras Quarcini, vocês até podem criticar, mas as passagens do Lucha pelos nossos Santos foram vitoriosas. Foram, Almir. Só que assim, o Lucha teve passagens vitoriosas por outros times em que ele voltou agora e não conseguiu o mesmo desempenho. Os últimos trabalhos dele foram muito ruins, não o qualificam para voltar ao Santos. John Silva, falta a torcida apoia mais o time. Ontem até tinha 8 mil torcedores na Vila, tá no limite do que eu considero um público bom ali na Vila, tá? Eu sempre digo que o Santos jogando no Pacaembu na Vila tem que ter 70% de ocupação. Ontem estava um pouco abaixo disso ali, se contar a capacidade total da Vila, mas tá no limite. Clodoaldo Castro, Jailson, mais um Leandro Donizete, Evandro Batista, Gabi pergunta do Copete, não entendi. Que assim, o Jair ontem na entrevista ele disse que o Bruno Henrique não está pronto ainda para jogar 90 minutos. Então, eu não sei se ele começa com o Bruno Henrique, depois tira para colocar o Copete, ou ele começa com o Copete para colocar o Bruno Henrique no decorrer do jogo. Essa é a dúvida. O Evandro Batista, Doris Santista, Valdir Alves, Paulo Lima, Edivaldo Santos, Vinícius Dias, Adailton Santos, Alexandre Araújo, Marinho Roslindo, tem muita gente participando aqui, a gente já passou do tempo, a gente vai encerrar aqui essa live, mas assim, tudo que a gente falou um pouquinho aqui, tem muitas matérias aí no diariodopeixe.com.br, nos nossos perfis nas redes sociais, que é @Diário do Peixe, tanto no Instagram quanto no Twitter. Corre lá, se você ainda não segue a gente, começa a seguir lá para você receber todas as notícias do Santos. Se você quiser receber também por WhatsApp, é só mandar seu telefone para o 013 99205 3637. Vou repetir, 013, que é o código de Santos, 99205 3637. Manda um WhatsApp para a gente com seu nome, sua cidade. A gente cadastra você no nosso mailing e daí a gente coloca todas as notícias em primeira mão para você, serviço gratuito. A gente está com mais de 1.100 torcedores já cadastrados. Então, assim, a gente vai ficar por aqui. É só dar mais uma última notícia. Muita gente pergunta aqui nas lives do Lucas Lourenço. Sábado, o time sub-17 ganhou no Campeonato Paulista, mas ele saiu machucado, teve uma lesão muscular na coxa, e ele vai ficar 2 a 3 meses fora aí dos treinos. Se ele voltar e for integrado ao time profissional só depois da pausa da Copa do Mundo. Então, assim, um grande abraço para vocês. Falar os últimos nomes aqui: Leandro Moreira, Carlos Alberto, João Gouveia, Adilson Santos, Marcelo Brandão, Mário Sérgio Nogueira, Edelson Vieira, Doris Santista, Donizete Pereira, Rubens Rubim, Alan Santos Tenório, muita gente participando. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e convidá-los, como eu disse, a acompanhar toda a cobertura do Santos no diariodopeixe.com.br. Nós somos a maior plataforma de conteúdo do Santos na internet. Ninguém cobra o Santos como o Diário do Peixe. Hoje eu já não tenho a menor dúvida de falar sobre isso. Boa noite para vocês, boa semana. Esperamos que na quarta-feira contra o Fluminense a equipe tenha um desempenho um pouco melhor do que contra o Internacional. Até mais.